E aí nós vamos para o último estágio, que é o estágio de Ezequias, que é o comodismo. O orgulho que leva à segurança pessoal, que leva à religiosidade e que leva ao comodismo. E o terrível disso é que Isaías, no capítulo 2, ele profetiza uma palavra tremenda para Judá. Ele diz que os outros povos buscariam uma direção ali, que o plano de Deus viria dali. E ele não está falando somente ali do Messias, ele está falando de uma redenção que vai acontecer na nação, de um governo estabelecido por Deus. Mas os reis, as autoridades se perderam por causa do orgulho. Escute o que eu estou falando para você. Deus está tão incomodado com o orgulho do seu coração. Sabe por quê? Porque você deveria ser como Isaías, uma voz profética nessa geração, em que as autoridades que eram para estar se rendendo a Deus e levando as pessoas ao projeto divino, estão ligadas ao orgulho, à segurança pessoal, à religiosidade e ao comodismo. Você era para ser a voz profética que realmente se levantaria para dar cabo, para dar juízo, para dar finalização a toda essa escória que está corrompendo o projeto de Deus. E ao invés de Deus contar com você para isso, Deus está desesperado, porque você está entrando no mesmo caminho, você está entrando no mesmo barco, você está permitindo que o orgulho tome conta do seu coração, você está escolhendo fazer as suas vontades, você está estruturando a sua vida na sua segurança pessoal, nas coisas que você constrói com as suas mãos, e por causa disso está se tornando um religioso, uma pessoa que vive somente de frequência em cultos, mas que não tem um relacionamento íntimo e pessoal com o Espírito Santo. Isso tem te levado a um comodismo, está destruindo o projeto de Deus para a sua vida, e você não está acordando. Deus está falando conosco. O desespero aqui acontece em Isaías 3, 6 e 7, quando ele diz que as pessoas buscariam pão e não encontrariam pão, buscariam manto, ou seja, cobertura, e não encontrariam. Ou seja, aqui havia necessidade de uma direção eficaz e de um espírito de liderança segundo o projeto de Deus, que fosse conduzir as pessoas ao propósito divino. E não há pão, queridos. Como não há alimento espiritual? Se Deus é o pão da vida, se a sua palavra é o pão nosso de cada dia que alimenta o nosso espírito, Deus está falando que não existe o suprimento da necessidade básica, que é a sua palavra. Como é que você permanece ainda com o coração fechado em relação a isso? Sabendo que os líderes que eram para ser a palavra profética, para mudar todo o curso da história e levar o povo ao projeto de Deus, na verdade estão se corrompendo, e já não tem mais um perfil de liderança segundo o coração de Deus, já não conseguem desenvolver uma visão eficaz que leve ao centro da vontade do Pai, e negligenciam aquilo que vai suprir a fome do povo, que é a própria palavra de Deus. Não há vestes. Como não há vestes? Não há manto, não há cobertura. Queridos, se Adão e Eva, que estavam nus, eram cobertos pela glória de Deus, eu pergunto para você, quem é que cobria a vergonha da nudez de Adão e Eva? Por que a vergonha não era exposta da nudez espiritual? Porque eles tinham ali sobre eles a glória de Deus. Mas quando a glória de Deus se foi por causa do pecado, a nudez apareceu. O que eles fizeram? Cingiram roupas para cobrir a sua vergonha. O orgulho é essa roupa. O orgulho é essa capa que nós construímos para cobrir as nossas transgressões e vergonhas, e achamos que estamos com a bola toda, mas nós já não temos mais nada de Deus. Sabe Moisés? Ele estava sempre com o rosto resplandecendo, que ele estava falando pessoalmente com Deus, mas um dia a glória se foi. O que ele fez? Botou um véu para o povo pensar que a glória ainda estava ali, mas a glória já tinha sido há muito tempo. Orgulho. Sustentamos para as pessoas uma mentira. Se isso não existe, agora vamos lá para Isaías, por favor, comigo. Isaías capítulo 6. Quantos estão me acompanhando, querido? Isaías capítulo 6 e versículo 1. Um dos textos mais tremendos que eu acho na palavra de Deus, na questão dos profetas. Olha só o que diz versículo 1.
no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, repita comigo: brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: olha só isso aqui, gente: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quero que vocês entendam o que estava acontecendo com Isaías aqui. Presta atenção aqui comigo. Até o capítulo 6, Isaías teve um nível medíocre de unção. Ele tinha um chamado profético, ele já estava liberando alguns oráculos, algumas verdades do coração de Deus, estava confrontando os reis, estava trazendo uma direção para o povo, estava ampliando a visão profética daquela nação, amém. Mas só a partir realmente do capítulo 6 é que acontece um divisor de águas no ministério dele. Ele passa a viver num outro nível, num nível mais profundo e sobrenatural com Deus. Mas por que isso aconteceu? Você já parou para pensar no capítulo 6 do versículo 1? Depois da morte do rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor. Por que quando esse camarada morre, Isaías começa a romper no chamado? Queridos, a morte de Uzias foi a morte da sua base de estimação. Esse camarada, ele ficou sem chão, sem um plano futuro, e a única coisa que restava para Isaías era ir para Deus. Deus estava rompendo com orgulho, porque ele era participante da corte real. Para quem não sabe, Isaías era primo do rei Uzias, e ele estava ali aproveitando todos os privilégios que a corte real podia dar para ele. Ele tinha as costas quentes, e por isso que ele sabia até que ponto ele levava as suas pregações, até que ponto ele levava as suas ministrações, até que ponto ele levava as suas profecias. Por quê? Porque ele não tinha autoridade nem moral para cobrar do rei, porque ele devia para o rei. Sabe o que tem acontecido hoje? Os profetas, eles são muito mais preocupados com o bem-estar das pessoas do que fazer a vontade de Deus. Os líderes, ao invés de confrontar o pecado e levar as pessoas ao arrependimento, estão massageando o ego e prometendo prosperidade, crescimento, desenvolvimento. Querem que as pessoas enriqueçam, prosperem na terra, como se o céu fosse aqui. Porque eles têm medo de perder os grandes dizimistas, eles têm medo de perder as grandes posses da igreja. E aí Deus dá uma palavra profética contra o orgulho, contra a segurança pessoal, contra o comodismo, contra tudo isso que se instalou dentro do corpo de Cristo, e as pessoas retrocedem. Por quê? Porque elas estão ainda ligadas ao rei Uzias. Eu pergunto para você: qual é o seu fluxo de sangue? Por onde você tem perdido vida na sua vida e no seu ministério? E eu quero perguntar para você: quem é o seu Uzias? Quem é a sua segurança? É Deus? Ou é a sua capacidade? Ou é a sua força? Ou é o seu poder? Ou é o seu dinheiro? Ou são os seus recursos, a sua intelectualidade? Eu não sei. Queridos, o único lugar que ele poderia ter acesso direto naquele momento como sacerdote era o templo. Ele correu para lá. E aí Deus teve, naquele momento em que ele tinha jogado o orgulho e a segurança de lado, e o comodismo de lado, porque ele ficou desesperado, o espaço para falar o coração dele. Amém? Queridos, o seu grau de parentesco com aquele rei lhe dava privilégios, mas também racionava a sua medida de unção profética, limitava a sua palavra de confronto. Quando nós temos esses laços humanos construídos de uma maneira natural com alguém,
Isso nos leva a um nível de segurança, e nós medimos as palavras que Deus libera, e Deus está revelando para você uma verdade, e com medo do confronto você está aceitando uma situação que você sabe que está errada, e que você precisa se ver livre dela. Esse comodismo e essa segurança estão te arrancando do propósito de Deus. Deus quer cumprir planos e projetos na sua vida, mas o seu Uzias está te prendendo ali. Queridos, o comodismo, em primeiro lugar, talvez das suas conquistas obtidas, do tipo de adoração que você está vivendo, porque o comodismo ele te leva a realmente cruzar os braços, porque você está num lugar conhecido. Nós sabemos que isso acontece, porque você está num lugar acostumado. Para sair daí, vai ter que ter um esforço e um posicionamento seu mesmo. Você tem medo do novo. E o comodismo, querido, no crescimento talvez dos dons, porque você é usado. Um comodismo talvez nos presentes que esse rei dava. Queridos, todo esse comodismo, ela traz essa segurança no que nós vivemos, ministramos, fazemos. Mas nós precisamos de um desafio permanente para enfrentar o novo de Deus. A Bíblia fala que é um novo e vivo caminho que está disponíveis para nós. Estão disponíveis para nós. E você não entra por ele, porque você está o quê? Amarrado aos seus dias. Nos falta ter uma visão real de Deus. Isaías diz: eu vi o Senhor. Somente quando ele perde a sua estrutura, o seu chão, a sua base, as suas costas quentes, é que ele consegue abrir os olhos espirituais e ver a Deus. Como é que um profeta que está trazendo uma palavra de Deus para a nação, nunca tinha tido um encontro real com Deus, vai ter só no 6º capítulo? Eu não consigo entender isso. O que eu quero levar vocês a entender, que por causa desse orgulho, dessa segurança pessoal e desse comodismo, dessa religiosidade, você só esteja usufruindo a 30% do seu chamado em Deus. Você só esteja usufruindo a 30%, 20% da sua vocação em Deus. E Deus quer romper com você, quer fluir com você, quer te levar a níveis maiores, e você está preso. Você está amarrado. Como é que nós podemos estar profetizando sem ver Deus, gente? Como é que um profeta que aponta a visão não tem a visão? Deixa eu dizer uma coisa para você: ele precisava ver Deus, mas sem máscara, sem a máscara do comodismo, da segurança e da religiosidade. Ele precisava estar o quê? Totalmente vulnerável. Muitas vezes a nossa experiência com Deus é tremenda. Nós crescemos mais nos momentos de dificuldade do que nos tempos da tranquilidade. Falei sobre isso hoje. Mas será que talvez isso se deve aos tempos bons que a gente vive nesse lugar, e que a gente acha que esse tempo vai voltar ainda? Queridos, não viva de passado. Deus quer levar você a ter uma visão de futuro. Não se amarre a situações de conformismo, a histórias. Isso são valores humanos. Deus trabalha de um outro jeito. Deus trabalha com transformação, com mudança, com uma visão promissora do amanhã. Olha só, Isaías, aqui no capítulo 5, no 6, versículo 5, ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. Imagine que depois que ele perde todo esse orgulho, esse chão, olha só, ele começa a reconhecer a sua verdadeira condição diante de Deus. Quando nós estamos lá no topo da vida, quando nós estamos muito no bem bom,